O reavivamento de que precisamos. Capítulo 6. Obstáculos. Existe apenas um obstáculo que pode obstruir o caminho e impedir o poder de Deus. É o pecado. O pecado é a grande barreira. Só ele pode prejudicar o trabalho do Espírito e impedir um reavivamento. Se eu atender à iniquidade do meu coração, disse Davi, o Senhor não me ouvirá. Salmo capítulo 66, versículo 18. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, encontramos essas palavras significativas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado é, então, a grande barreira e deve ser removida. Não há outra alternativa. Não pode haver compromisso. Deus não operará enquanto houver iniquidade encoberta. Em Oséias capítulo 10, versículo 16, lemos: Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a promessa de bênção é concedida tendo por base a condição inalterável. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Assim, vemos que a não ser um coração quebrantado por causa do pecado, que confesse e restitua, nada mais satisfará a Deus. É necessário que o pecado seja deixado para sempre. E não basta que se sinta tristeza resultante das consequências e do castigo do pecado, mas por causa do próprio pecado é que é uma ofensa contra Deus. O inferno está cheio de remorso, mas esse remorso é produzido por causa dos castigos infligidos. Não há contrição verdadeira. O rico da parábola em Lucas capítulo 16, versículo 29 e 30, não preferiu nem sequer uma palavra de tristeza por seus pecados contra Deus. Entretanto, Davi, quando se sentiu culpado não só do homicídio como de adultério, encarou o pecado como falta cometida contra Deus somente. Salmos capítulo 21, versículo 4. O simples remorso não é tristeza genuinamente vinda de Deus para o arrependimento. Ainda que cheia de remorso, Judá não se arrependeu. É somente Deus quem nos concede um coração contrito e quebrantado com aquela tristeza que resulta em confissão e abandono do pecado. Nenhum outro meio vale. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos capítulo 1, versículo 17. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa encarará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes. Jeremias capítulo 3, versículo 13. Há 3 espécies de confissões a serem consideradas. Primeiro, confissão individual, pois quando o pecado tiver sido cometido contra Deus somente, não precisará ser confessado a ninguém, a não ser a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9 e Salmo capítulo 32, versículo 5. Segundo, confissão pessoal. Quando o pecado tiver sido cometido contra outra pessoa, ele deverá ser confessado não somente a Deus, mas também àquele que foi ofendido. De outro modo, não haverá paz enquanto a confissão não for feita e o pecado não for procurado. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Terceira, confissão pública. Deverá ser feito enquanto o pecado tiver sido cometido contra a igreja, isto é, contra toda a congregação, contra uma classe ou organização de pessoas. Assim como foi contra essas entidades que se pecou, assim é a essas entidades que deve ser feita a confissão. Enquanto a iniquidade existente entre o povo de Deus for encoberta e não for confessada, o Espírito de Deus não poderá trazer reavivamento. Os homens precisam acertar suas relações mútuas se quiserem acertar suas relações com Deus.
Certa noite, depois de ouvir uma mensagem que fez com que os ouvintes sondassem o próprio coração, um moço foi para a frente e, voltando-se para a congregação, fez a inesperada confissão de que tinha furtado e usado dinheiro que não lhe pertencia. Logo depois entrou na sala de orientação para acertar suas relações com Deus. Havia sido tesoureiro de 2 organizações importantes e tinha desbaratado quase todos os fundos que lhe foram confiados. É comum encontrarmos pessoas que se ajoelham e suplicam a Deus, aparentemente sentir grande angústia de coração e que não o recebem. Assim também é comum a certos grupos de pessoas que se reúnem durante noites seguidas em oração em prol do reavivamento e ainda não obter resposta às suas orações. Qual é a causa? Que a própria palavra de Deus responda: vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por isso, a primeira coisa a fazer é pôr à descoberta o nosso pecado. Endireitemos os caminhos tortuosos, removamos os obstáculos e só depois peçamos chuvas de bênçãos com fé e expectação. Tomemos agora nossos pecados um por um e consideremos cada transgressão rapidamente. Façamos a nós mesmos essas perguntas. Pode ser que sejamos culpados e Deus falará conosco. Primeiro, já perdoamos a todos? Há qualquer malícia, despeito, ódio ou inimizade em nosso coração? Será que alimentamos rixas contra alguém e que nos recusamos a fazer reconciliação? Será que nós nos zangamos? Há alguma revolta dentro de nós? Será verdade que costumamos perder a calma? Será que o ódio nos domina com suas garras uma vez ou outra? 3. Estará havendo algum sentimento de ciúme? Quanto o outro recebe preferências, isso porventura nos aborrece e nos provoca inveja? Teremos ciúmes daqueles que oram, falam e fazem as coisas melhor do que nós? 4. Será que nos impacientamos ou nos irritamos? As coisas sem importância nos incomodam e amolam? Ou será que nos mantém dóceis, calmos e cortês sobre qualquer circunstância? 5. Ficamos ofendidos com facilidade quando alguém deixa de notar nossa presença e passa por nós sem nos falar. Isso nos magoa? Será que os outros são considerados e nós negligenciados? Como é que nos sentimos nessa situação? 6. Existe algum orgulho em nosso coração? Fazemos juízo muito favorável a nosso próprio respeito? Será que pensamos muito em nossa posição e nossos feitos? 7. Será que temos sido desonestos? Nossas transgressões estão acima de qualquer crítica? Será que nosso metro tem 100 centímetros no nosso quilo, 1000 gramas? 8. Teremos falado mal dos outros? Caluniados o caráter alheio? Será que somos intrigantes e faladores? 9. Criticamos sem consideração, com grosseria e severidade? Estamos procurando falhas olhando os defeitos alheios? 10. Estamos roubando a Deus, estando usando para outros fins o tempo que pertence a Ele? Estamos com o dinheiro que lhe pertence? 11. Somos mundanos? Gostamos do brilho, da pompa e da exibição? 12. Temos furtado? Apossamo-nos de pequenos objetos que não nos pertencem? 13. Abrigamos o espírito de amargura contra alguém? Existe ódio em nosso coração? 14. Estaremos vivendo com leviandade e frivolidade? Nossa conduta estará sendo equívoca? Será que pelo menos nossos atos o mundo nos considera como sendo dele? 15. Será que nos apropriamos de alguma coisa e não fizemos restituição? Ou será que o espírito de Zaqueu se apossou de nós? Já pusemos em ordem uma série de coisas erradas que Deus nos revelou? 16. Estamos contrariados ou ansiosos? Não conseguimos confiar em Deus quando as nossas necessidades temporais e espirituais? Será que estamos antecipando dificuldades antes que elas surjam? 17. Estaremos tendo pensamentos lascivos? Permitimos que nossa mente imagine coisas impuras e incondenáveis? 18. Costumamos falar sempre a verdade em nossas afirmações
Ou temos o hábito de exagerar, dando impressões falsas, mentirosas? 19. Somos culpados do pecado da incredulidade? A despeito de tudo que Deus fez por nós, ainda persistimos em não crer nas promessas de Sua palavra? 20. Temos cometido o pecado de não orar como devíamos? Somos intercessores? Oramos? Será que eliminamos a oração de nossa vida? 21. Estamos negligenciando a palavra de Deus? Quantos capítulos lemos diariamente? Estamos estudando a Bíblia? Recorremos às Escrituras quando carecemos de poder? 22. Temos deixado de confessar a Cristo abertamente? Temos vergonha de Jesus? Ficamos calados quando nos cercam pessoas mundanas? Estamos dando testemunho todos os dias? 23. Estamos preocupados e ansiosos com a salvação de almas? Temos amor pelos perdidos? Há em nosso coração compaixão por aqueles que estão perecendo? São essas as coisas negativas e positivas que impedem o trabalho de Deus no meio do seu povo. Sejamos honestos e apontemos o pecado, dando cada um o seu nome. Para isso, Deus emprega a palavra pecado. Quanto mais cedo admitirmos que temos pecado e estivermos prontos a confessar e abandonar, tanto mais depressa podemos esperar que Deus nos ouça e opere seu poder. Porque enganarmos a nós mesmos, não é possível enganarmos a Deus. Removamos então o obstáculo, o empecilho que não nos deixa dar outro passo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Através dos séculos, essa tem sido a história do reavivamento. Noite após noite pregam-se sermões, sem se conseguirem resultados, até que um dia, algum ancião ou diácono é tomado por uma força que o faz sentir a agonia da confissão, que o leva a ir ter com alguém a quem ofendeu para lhe pedir perdão. Ou então é alguma mulher ativa no trabalho, a qual se prostra chorando e confessando publicamente que esteve falando mal de alguma outra irmã, ou que está de relações cortadas com alguma pessoa que se senta de outro lado. E quando faz confissão ou restituição, a terra sáfara se esborroa, o pecado é descoberto e reconhecido. Então, só então, o Espírito de Deus desce sobre o auditório e o reavivamento se espalha pela comunidade. Em geral, só existe um pecado, um empecilho. Foi como um Assã dentro do acampamento de Israel. Deus colocará o seu dedo diretamente sobre o mal e não o retirará daí enquanto esse único obstáculo não for tomado em consideração. E então, em primeiro lugar, teremos que estar como Davi quando pediu sua oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. E logo que o obstáculo do pecado for removido, Deus virá com grande poder de reavivamento. Pregadores eruditos, 1000 igrejas na cidade. Se fracassarem então, que há de ser na eternidade? Há obreiros preparados, há um esforço vigoroso, mas onde o poder invicta do Deus Todo-Poderoso? Educação, sapiência, o melhor que houver de tudo, planos grandes deste mundo, saídos de muito estudo, são usados com desvelo, mas tudo falho no entanto, porque falta o principal, ação do Espírito Santo. Não vale tempo ou dinheiro, nem inteligência humana, isso é apenas aparência, é tudo ilusão que engana. O que Deus quer, o Evangelho, com pureza só pregado, este sim salva o perdido do castigo e do pecado. Somente de Deus o Espírito vivifica a alma nossa. Homem nenhum neste mundo há contra Deus que possa fazer valer seus recursos da alma e imaginação, trazendo o arrependimento, quebrantando o coração. Retórica a mais perfeita, hinos muito bem cantados, outros meios mais existem, precários em resultados. Deus prefere servos puros, que tenham lábios ungidos, servos fiéis, abrasados, realmente os convertidos.
Tuas mãos são tão perfeitas, valem sempre sem cessar. Na vida de quem humilde, seus pecados confessar. Vem, ó Deus, e nos concede teu poder constantemente. Com tua graça soberana, bom fruto dará a semente. Nota do tradutor. Tradução de um poema de Samuel Stevenson.